Visão Espírita. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver. Um forte abraço, amigos do Visão Espírita. Estamos em Jacareí, no Centro Espírita Paula Ortiz, dentro do 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. E é bom lembrar que o Espiritismo é norma de vida. Nós estamos trazendo dentro desse encontro vários temas, vários aspectos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em ciência, em filosofia e religião, sob a ótica espírita. Nós estamos tendo aqui o prazer de receber Nazareno Feitosa, que é de Recife, mas atualmente mora no Distrito Federal, Luiz Rivas, que é de Arequipa, no Peru, também morando no Distrito Federal. Nós temos o Francisco Rebouças, que é de Niterói, no Rio de Janeiro, o Dr. Décio Iandoli, que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Paulo Neto, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, Dr. Raul de Melo Júnior, que é promotor de justiça da cidade de Araraquara, e nós temos também o Áureo Corrá, um músico extraordinário. Nós temos o Ed Moreno também, um músico extraordinário, o Alan Wiltz, um tenor brilhante, uma pessoa maravilhosa, e a doutora Luciana Galvão, que é da AME, Associação Médico Espírita, e trouxe os temas importantíssimos para todos nós. Vamos acompanhar. Amigos do Visão Espírita, nós voltamos a falar aqui do Centro Espírita Paula Ortiz, dentro do 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Nós conversamos agora com o Dr. Raul de Melo Júnior, ele que é autor de obras jurídicas, membro do Conselho Deliberativo da AGE, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, coordenador da AGE na cidade de Araraquara, e veio nos prestigiar com a sua presença. Dr. Raul, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença entre nós. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez desse encontro, um encontro que já tem se tornado uma tradição aqui na região do Vale. Eu quero manifestar aos amigos, aos ouvintes, à audiência toda do pessoal da Visão Espírita a importância desse evento, quanta gente que tem trazido aqui a sua colaboração em prol da doutrina e quanta gente que tem recebido subsídios importantes que nós estudamos, refletimos nesses dias de encontro aqui. Vocês estão de parabéns por esse encontro, e o pessoal da Visão Espírita tem a oportunidade aí de um material de alta qualidade para também divulgar a doutrina, o que é a nossa intenção, o nosso propósito. Bem, o senhor discorreu sobre a redução da maioridade penal sob a ótica espírita. Reduzir resolve o problema? A redução é uma proposta simplista, é um pouco de efeito pirotécnico, de uma medida de governo apenas para mudar a Constituição, acreditando que isso possa trazer algum benefício para o combate à violência e à criminalidade. É claro que o problema não pode ser resolvido com uma medida assim, como se fosse um liga-desliga de botão. As medidas que se exigem para mudar esse panorama de criminalidade e de violência no país, elas começam lá atrás, com a educação, que a doutrina espírita coloca como a base da transformação das pessoas, a educação espiritual, a educação para princípios morais, muito mais do que a educação escolar. É uma educação que começa dentro da família, começa no lar, e que, portanto, não combatemos as causas da violência, das injustiças sociais, apenas com mudanças legislativas. As leis que nós temos, elas são mais do que suficientes. O que nós precisamos agora é partir para a prática, e essa prática não tem outro caminho a não ser passar pela educação. Bem, esses nossos jovens, esses nossos adolescentes que estão aí no crime, não tiveram essa base. Como fazer com eles? Nós tivemos recentemente em São Paulo um garoto de 10 anos, junto com outro de 11, invadindo um condomínio, roubaram um carro, e um deles, o de 10 anos, foi morto pela polícia. E não tem onde colocar esse garoto, nem nas casas, Fundação Casa não pode colocar. Tivemos aquele horrível estupro coletivo da garota de 16 anos. Então, esses adolescentes que estão no crime hoje, de uma forma ou de outra, não tiveram essa base. Como fazer com eles hoje, já que a base realmente tem que começar de baixo da educação quando criança? Hoje nós temos um problema grave, porque espontaneamente é claro que essas pessoas dificilmente vão procurar o centro espírita. Dificilmente vão procurar centros de reeducação. Então nós precisamos ir ao encontro deles.
E nós temos que fazer isso através de um trabalho organizado, que começa no centro espírita também, de procurar as famílias, de procurar nos aproximarmos dessas famílias, a orientação em relação a elas, e trazer para essas famílias e para essas pessoas alternativas de trabalho lícito, ressocialização, programas que possam trazer essas pessoas através de outros atrativos que não sejam apenas a ideia de divulgação de um propósito religioso. É um trabalho grande, enorme. Por isso que hoje, para evitar esse problema, nós temos que começar na base, para evitar que esse problema surja mais à frente. Realmente, as casas espíritas todas têm tarefas enormes a cumprir, que podem ser cumpridas junto aos presídios, que podem ser cumpridas junto às entidades educacionais, às escolas, detectando esses problemas mais graves e investindo na formação moral dessas pessoas. Isso nós podemos entender que, de repente, até a educação religiosa falhou. Sem dúvida. Eu percebo hoje nas famílias, de uma maneira geral, que há um descompromisso com a educação religiosa. Os pais partem de uma falsa ideia de que devem deixar que o filho, mais à frente, quando for adulto, escolha a sua religião. E a consequência disso é que mais à frente, quando adulto, não escolhe religião nenhuma, porque não tiveram nenhuma iniciação religiosa. Precisamos orientar as famílias, principalmente as famílias espíritas, a levar os filhos desde cedo para a evangelização, a realizar o evangelho no lar, a passar valores religiosos desde cedo. Porque depois, mais tarde, já depois na adolescência, na juventude, aqueles que não tiveram quando ainda eram novos, terão uma dificuldade enorme de enxergar isso como um valor. Não viram isso nos pais, e não vão transmitir isso aos seus filhos, o que torna a situação ainda mais grave. Então nós, pais, temos um compromisso muito sério em relação à formação religiosa dos nossos filhos. E nós temos aí hoje crianças que deveriam estar brincando de boneca, crianças embalando crianças. Como é que a gente pode orientar, do ponto de vista espírita, essas jovens, essas crianças mães? Vejam que também isso é fruto de uma desorientação, inclusive no âmbito sexual. A educação sexual não existe só para evitar a gravidez precoce e para evitar a contração de doenças infecto-contagiosas, principalmente através dos relacionamentos sexuais. A educação sexual ela é muito mais complexa do que isso. Ela envolve a formação moral do sentido do sexo, o valor moral que o sexo e que a sexualidade tem, o que também, quando se negligencia isso lá na formação, na família, na base, nós temos consequências como essa. Essas pessoas que já geraram filhos ainda precocemente devem ser acolhidas. Devem ser acolhidas nos centros espíritas, devem ser acolhidas pelo poder público em programas especiais de apoio, de orientação familiar, de educação familiar, para que consigam proporcionar aos seus filhos uma base educacional minimamente sólida. Para que nós não tenhamos lá na frente resultados tão desastrosos como esses que nós vemos hoje, infelizmente, na nossa sociedade. Doutor Raul, agradecemos a sua participação, mais uma vez o seu carinho, a sua amizade, e deixar uma mensagem para o telespectador do Visão Espírita, que abrange aqui a região do Vale do Paraíba, mas o Brasil inteiro através da internet também. Qual a mensagem jurídico-espírita que o senhor deixaria para esse pessoal, para nós? Então, olha, a todos aqueles que apreciam o trabalho da Visão Espírita, eu quero pedir que olhem principalmente para a situação da sua própria família, para a sua situação pessoal. A doutrina espírita nos diz que é o conhece-te a ti mesmo, o primeiro passo de transformação da nossa realidade. Procure saber se a sua família não pode se aprimorar nos caminhos para a paz, já com a educação religiosa, desde pequeno, acompanhando os seus filhos, fazendo o evangelho no lar, acompanhando as famílias que você conhece, proporcionando a oportunidade de religiosidade, de conhecimento da doutrina àqueles que não têm, sem querer exagerar num proselitismo religioso, de arrastar pessoas que estão bem em outras religiões. Mais importante do que isso é dar alternativa religiosa para quem não tem, para quem não tem alternativa alguma, para quem não conhece a doutrina espírita e não conhece religião alguma, ou está perdido em relação à religião que diz professar. Eu acho que já seria um trabalho importantíssimo se a gente avaliasse aqueles que estão muito mais ali no nosso círculo, na nossa proximidade, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho e de estudo, e
cada um olhando para si mesmo e combatendo aquelas duas grandes chagas que nós temos que combater, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, a nossa individualidade. Se fizermos isso, com certeza estaremos preparando um mundo melhor. Nós retornamos aqui ao Visão Espírita falando de Jacareí, no Centro Espírita Paulo Ortiz, dentro do 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Ao nosso lado, nosso amigo Luiz Rivas. Ele é de Arequipa, no Peru, mas já há alguns anos mora no Brasil. Ele fez um trabalho grandioso lá no Peru e nós temos o privilégio de tê-lo no Brasil e privilégio maior ainda de termos ele aqui em Jacareí. Luiz, muito obrigado pela sua presença no nosso encontro e para conversar um pouquinho com os telespectadores do Visão Espírita. Opa, ficamos muito felizes de estar aqui e estamos prontos para poder conversar. Bem, nós sabemos do seu trabalho junto com Maurício de Souza, com o Meu Pequeno Evangelho. Explica pra gente um pouquinho que trabalho é esse, como é que surgiu esse trabalho? Bom, nós, junto com o companheiro Alan Mitchell, entramos em contato com o Maurício de Souza, um projeto de 6 anos atrás, que finalmente há uns 2 anos veio à luz e conseguimos lançar o livro Meu Pequeno Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, com a turminha mais querida do Brasil, que é a turminha da Mônica. Então a gente consegue colocar aqueles ensinos de Jesus, que é caridade, fé, amor, humildade, todos é uma linguagem muito legal, com o Cascão, com a Cebolinha, com a Magali, enfim. E foi criado um personagem, o primeiro personagem espírita, que é o primo André, o primo do Cascão. Então, com isso, a gente conseguiu, nesse ano e pouco que o livro foi lançado, mais de 90 mil exemplares já vendidos. E temos atingido um público muito grande, além de espírita, evangélico, católico, porque os ensinos do Evangelho são para todas as religiões. Então, ficamos muito felizes com esse resultado nessa parceria com Maurício de Souza. Bem, e esse Meu Pequeno Evangelho foi o embrião de outros, né? Temos com atividades, temos vários outros livros que praticamente são filhos desse Meu Pequeno Evangelho. Isso. Logo na sequência conseguimos fazer o livro de atividades que qualquer criança pode fazer, bem com adesivos, bem com máscara. E nós fechamos mais 2 livros com Maurício de Souza. Um que já está entrando em gráfica, que é a reencarnação da Magali. As outras vidas da Magali, você vai ver por que ela gosta tanto de comer e não engorda, é um mistério. Você vai descobrir em 2 encarnações atrás a causa, né? E agora, inclusive, a gente mostra 2 vidas passadas e a vida seguinte, como é que será. E por trás está o Cascão, está a Cebolinha, a Mônica. E um outro livro que a gente está fazendo juntamente com o Maurício de Souza também, que a turma da Mônica conhece o Chico Xavier. Então, os ensinamentos do grande Chico Xavier vão estar junto com a turminha mais querida aí do Brasil. Bem, e nós conversamos, eu fico bastante emocionado quando eu falo sobre isso, e tive a oportunidade de falar várias vezes e me sinto até orgulhoso de falar isso. O contrato que você fechou com a Warner, é isso? Isso, a empresa muito conhecida, a Warner Bros., nós conseguimos, junto com a editora Boa Nova, fazer essa parceria para poder assinar um contrato, e os personagens que são mundialmente famosos, não? O Maurício de Souza é no Brasil, mas mundialmente conhecidos, nós conseguimos fazer os livros, e o primeiro que a gente já tem em previsão é justamente com o Scooby-Doo. Então, o Scooby-Doo, que gosta de ir nas casas mal assombradas e tal, vai ir na casa das irmãs Fox, onde todo o espiritismo começou, lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver o Salsicha, o Scooby, toda a turma, né? O Fred, Velma, Daphne, todos naquela casa em Hydesville, e acontecendo os fenômenos, as batidas, e eles vivendo todas essas experiências. É uma forma muito legal para atingir a um público, a nossas crianças, para que eles conheçam mais ou menos como é que começou a doutrina espírita aqui nas Américas, nos Estados Unidos. Bem, nós sabemos aí do seu trabalho lá no Peru, né? Você produziu o primeiro desenho animado espírita em 2D, enfim, você fez muito trabalho lá no Peru e em outros países também. Conta um pouco pra gente sobre isso. Bom, com respeito a isso, a gente esteve aqui no Brasil, na TVC,
que era do Conselho Espírita Internacional, estivemos na coordenação e a gente tem conseguido fazer alguns desenhos animados, algumas produções. No Peru, o trabalho na época era muito pequeno, tem 2 casas espíritas, hoje já são uns 8, né? O espiritismo tem dado um crescimento muito grande, até graças ao trabalho do Divaldo Franco, tem viajado pelo mundo todo, né? Mas eu falo que 98,5% dos espíritas do planeta estão no Brasil. O que equivale que praticamente o Brasil, além de ser coração do mundo, pátria do evangelho, também é a pátria do espiritismo. E aconteceu um fenômeno a partir dos anos 70, 80. Muitas brasileiras têm se casado com estrangeiros e têm levado o espiritismo para fora. Então, nós hoje estamos vendo os filhos dessas gerações que estão tomando parte no movimento. Então, o espiritismo é muito novo em muitos países. Daí a função do Brasil e essa importância. Você que encarnou nesse país maravilhoso, saber que realmente daqui está chamado a essa missão de levar o Evangelho, a luz da doutrina espírita para o planeta. E o Peru cumpre seu papel, né? Ainda pequenininho, 8 casas espíritas, né? Mas tem países onde tem 1, 2, né? Então está começando mais aos pouquinhos a internet joga um papel fundamental na divulgação. Bem, ele é peruano de nascimento, mas brasileiro de coração, né? E você também foi o responsável pela primeira revista espírita para a garotada. Nós temos a nossa revistinha, a revistinha Espiritismo Kids. É a primeira vez no planeta Terra que as crianças estão tendo um acesso, né, mensal de uma revista própria para elas, conteúdo espírita. A gente sabe que está tendo muitos espíritos, estão procurando lares onde reencarnar que tenha um parente, um tio, um primo, um amigo, alguém espírita. E então, estão procurando esses lares para que quando reencarne tenham algum acesso a ensinamentos que as conduzam num caminho do equilíbrio, da harmonia do bem, com o Evangelho à luz do Espiritismo. Então nós colocamos a nossa revistinha Espiritismo Kids, que tem as historinhas do Chico Xavier em quadrinho, historinhas de Allan Kardec, também um estilo comic tipo do Batman, né? E a gente está com material muito bacana. Então, a revista Recreio Espírita, a gente fala, né? Brincando. Mas é um material muito bom. E mensalmente você tem acesso à revista para crianças de 6 a 14 anos. Bem, ele falava a respeito do Scooby-Doo. E você que gosta dos gibis, dos super-heróis, logo nós teremos aí o Batman, nós teremos, enfim, outros personagens, não é isso? Isso, a nossa expectativa é que os próximos livros tenham uma boa receptividade dos companheiros espíritas e que lá na frente se expanda a novos títulos, né, que devem vir com certeza, né? Vamos fazer uma série de materiais, mas nesse momento que o nosso país atravessa uma situação um pouquinho difícil, mas acreditamos que isso vai se resolver e novamente os caminhos da luz vão encontrar seus rumos naturais. Bem, é importante esse trabalho com a criança, porque, na verdade, é na criança, na evangelização, no jovem, que está não só o futuro do Espiritismo, o futuro do Brasil, o futuro do nosso planeta. Sim, nós pensamos que nesse momento de transição, espíritos estão encarnando para regenerar justamente o mundo. E se desde pequeno a gente oferece as ferramentas para ele ter uma consciência de vida e de vidas pluriexistencial da imortalidade da alma, nós já estamos formando futuros homens de bem, que amanhã estejam mais desapegados com os materiais, com menos adaptação aos vícios e principalmente, a gente fala de corrupção, de problemas, mas a gente não semeia. Esse é o momento agora. Vamos semear para que daqui a uns 15, 20 anos, os jovens que sejam amanhã, pois sejam seres de bem, com consciência de que são espíritos imortais e estão para brilhar a sua luz, que é o fundamental. Bem, nós falamos muito dentro do movimento espírita, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Também nesse quesito, semeamos cultura, semeamos o Evangelho e vamos colher o Evangelho, colher homens cultos. Luiz, muito obrigado pela sua participação, não só aqui com os amigos do Visão Espírita, mas dentro do nosso 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Eu agradeço muito e todos os companheiros deixamos sempre a nossa mensagem. Vocês são seres de luz. Deixem brilhar essa sua luz tão bonita. Brilhe vossa luz, como falava Jesus. Com o
humor também se fala sério. Então eu queria ver aqui uma receita de empadão de frango, mas é porque aqui é mais a parte de espiritismo mesmo, né? Eles não têm uma coisa de psicografia, de culinária. Mário? Oi? Mário, olha ali, tem um cara autografando, ó. Deve ser famoso. Você sabe quem é? Sei, me admira você não conhecer, rapaz. Esse cara aí é super famoso, ele é um autor espírita. Menino espírita tem que ler, como é que você não conhece o cara? Ah, que tudo isso? bem, poxa, é que eu sou Se novo no formar. espiritismo, tô aprendendo ainda, não sei quase nada. Mas você sabe quem é mesmo? Menino, eu sou fã desse cara aí, eu tenho até camisa autografada, porque eu não mostro pra qualquer pessoa, porque eu tenho muito carinho, eu guardo isso junto com minhas outras coisas mais particulares. Então vamos lá falar com ele. Não, falar com ele o quê? Moço, olha aqui. Oh, meu Deus do céu. Mário, vem cá falar com ele, pô. Desculpa, é que ele é meio tímido, Oi? sabe? Ah, mas ele é super seu chamou, fã. você me aqui. chamou. Oi. Vem aqui, Mário, vem aqui conhecer. Que legal. Esse aqui é Como meu que vai? amigo, ó. Ele é super seu fã, conhece todo o seu trabalho, lê de tudo, super letrado. Oh, muito obrigado. Então, Mário, por que você não aproveita logo e não leva o livro dele autografado, cara? Aproveita. Vou sim, não vou perder essa oportunidade, né? Cadê o livro dele? Eu não tô achando, só tô achando esse monte de gibi, essas revistinhas. Gente, largaram esse gibi aqui em cima, tá atrapalhando o rapaz aqui, pelo amor de Deus. Não. Esse daqui é o meu livro, Meu Pequeno Evangelho. Ah, eu li esse livro, é dele. Tá certo. É pra criança, né? Que bacana, bonito esse trabalho. Não, esse eu ainda não li. Eu tava confundindo com aquele outro livro que você escreveu. Qual? Como é? Violetas na Varanda. Acho lindo, aquela menina morrendo. Não, esse não é meu, não. Não? Não. Não, tá certo. Desculpa, Violetas na Varanda não, é... Ai, Memórias de uma Melancia. Aquela melancia. Vai me matar. Não será esse que você está pensando? Ah, outra revistinha, outro livro de desenho, né? Você tem essa coisa com criança, né? Que bacana. Meu filho adora esse livro dessa boneca. A Emília, não é isso? Você é daquele sítio. Marmelada. Mas eu achei que você tinha desencarnado já. Não. Esse é o Monteiro Lobato, um grande escritor. Eu sou Luiz Ru Rivas. Luiz Rivas. Claro, eu sabia que era Luiz Rivas. Cara, eu sei que você é porque eu tenho às vezes essa coisa, tô bem retardado hoje, desculpa, eu não tomei café. Claro, esse aqui é um dos grandes designers que reencarnaram aqui no Brasil para fazer essa tarefa com criança, que bonito. Eu sou do Peru. É do Peru, esse aí é do Peru. Eu sou da cidade de Arequipa, no Peru. Então, quando eu digo Brasil, eu tô falando tudo. Brasil, Peru, toda essa parte da América Central mesmo. Hã? Cara, que legal. Você é um peruense da gema mesmo ali, muito famoso. Que bacana. Você sabe que eu aprendi espanhol exatamente para ler os seus livros, quando não tinha português ainda? Você fala espanhol? Que legal. Sim. ¿Sabías que no es bueno mentir? Las personas que mienten en cosas pequeñas pueden mentir en cosas grandes y después te complicas. ¿Qué te parece? Te parece bueno. Para bailar la bamba, yo necesito una poca de gracia. Arriba. Ándale. Forte abraço, amigos do Visão Espírita. Nós estamos aqui no Centro Espírita Paulo Ortiz, em Jacareí, durante o 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Ao nosso lado, com muito prazer, muita alegria para todos nós, Dr. Décio Iandoli Júnior. Ele é médico e atualmente está morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dr. Décio, obrigado pela sua presença no nosso encontro, é um prazer enorme, não só Jacareí, o Vale, mas o Brasil todo, porque também, através da internet, nós transmitimos o nosso programa. Então, prazer imenso estar por aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar. Bem, o tema que você abordou no encontro de espiritismo foi reencarnação como lei biológica. O que vem uma coisa com outra? A reencarnação não é só espiritual? O que tem uma coisa com outra? Então, esse é o trabalho básico que as AMES estão fazendo, é a gente tentar reconstruir essa ponte entre a ciência e a espiritualidade, né? Eu tenho por base assim, a própria palavra ciência, se você for parar para ver o que ela significa, ciência é conhecer, tomar ciência é conhecer. E a ciência, ela não tem limites, né? A nossa doutrina, ela foi colocada por Kardec como um tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião.
Então, mesmo nós, espíritas, ainda temos essa dificuldade, porque a gente está tão acostumado a compartimentalizar isso, que a gente não percebe que a verdade, ela abrange todas as áreas do conhecimento, a ciência, a filosofia e a religião. E dentro dessa perspectiva, o meu estudo sobre a reencarnação foi justamente para pegar o que a gente já tem na ciência e que fala na direção dessa hipótese da reencarnação. E eu tenho assim, plena certeza de que a reencarnação é um fenômeno biológico, obviamente, porque quando a gente reencarna, a gente gera um corpo biológico, e ele está a serviço da evolução do espírito. Então, é um mecanismo de evolução. E o que eu fiz no livro foi reunir alguns dos estudos que eu acho significativos para defender essa tese. Bem, você citou aí AME. Explica para os nossos telespectadores o que é AME e qual o trabalho da AME lá no Mato Grosso do Sul, especialmente em Campo Grande. A AME são as Associações Médico-Espíritas. A primeira foi fundada em 68, em São Paulo, e hoje são mais de 62 AMEs já em todo o Brasil. Já tem a AME Internacional. A gente já tem 5 AMEs espalhadas pelo mundo, o trabalho das AMEs, que foi capitaneado pela doutora Marlene Nobre desde 68, era justamente o desenvolvimento dessa questão. A gente colocava muito assim, levar o espiritismo para a universidade e levar a universidade para o espiritismo. Então, a gente fazer essa conexão dos aspectos científicos à luz da doutrina espírita. E temos trabalhado nesse sentido, né? Lá no Mato Grosso do Sul, a gente tem a AME-MS, que é a AME Mato Grosso do Sul. Ela já tem 11 anos de fundação e a gente tem desenvolvido alguns trabalhos lá. Esse tripé que foi solicitado pelo Dr. Bezerra é a extensão, ou seja, a gente aplicar um pouquinho do que a gente aprende na espiritualidade dentro da nossa profissão, a pesquisa, e hoje nós temos como diretor do Departamento de Pesquisa da AME Brasil o Dr. Giancarlo Lucchetti, que o ano passado foi o pesquisador que mais publicou no mundo em questão de esse assunto de espiritualidade e saúde, e o ensino. Então, a gente tem, além dos departamentos acadêmicos, das AMEs, a gente tem fomentado as ligas acadêmicas de saúde e espiritualidade nas universidades. A AME Vale aqui, com o Dr. Alexandre Serafim, é uma das pioneiras nesse aspecto, já tem até uma disciplina regular no curso de medicina da universidade. Bem, como cientista, a ciência está avançando de encontro à espiritualidade ou a espiritualidade que está avançando na ciência? É interessante a pergunta, porque assim, eu acho que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que o exemplo máximo disso é a obra do André Luiz. Então, é muito interessante porque a gente faz o estudo da obra do André Luiz, que foi escrita há 70 anos atrás, e eu tenho dito isso, eu estou absolutamente convicto disso, que a obra foi psicografada para ser lida hoje. Se você pegar o Evolução em Dois Mundos, 80% do que foi dito na obra, na época, não tinha nenhum sentido. E hoje são fatos comprovados. A gente teve a oportunidade de publicar um artigo que saiu na Neuroendocrinology, uma revista de grande impacto internacional. O que nós fizemos nesse artigo? Nós pegamos todas as afirmações sobre a glândula pineal que o André Luiz colocou no Missionários e fizemos o confronto das informações que nós temos hoje sobre a glândula pineal e todos foram comprovados. E aí a gente publicou, eles publicaram 11 páginas sem nenhum retoque, né? Eu acho até que o artigo ele fala muito mais de mediunidade do que propriamente da pineal, porque o que interessou os redatores da revista científica foi isso, como que um homem sem nenhuma formação acadêmica, há 70 anos atrás, escreveu coisas tão complexas sobre o funcionamento de uma glândula que na época nem era considerada um órgão funcional, era considerado um resquício filogenético, né? O questionamento é justamente esse. Então, a grandiosidade dessa obra do André é justamente porque ele, a partir da espiritualidade, do conhecimento dos espíritos, ele traz a ciência e confronta as duas, casa as duas. E a gente tem tido a oportunidade de perceber que essa obra é uma obra muito importante e vai ser cada vez mais na medida em que a ciência vai descobrindo
novas leis e novas possibilidades, e a gente encontra lá naquela obra do André Luiz a notícia de que isso ia acontecer. É a revelação, né? Humberto Campos, através de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós temos tido o Sérgio Thyssen, esteve conosco aqui em Jacareí, o Dr. Sérgio Felipe, e tem trabalhos internacionais. Também na área da ciência espírita, se é que podemos dizer assim, o Brasil está exportando esse conhecimento? Então, eu acho assim que o espiritismo, ele não tem o trademark da espiritualidade. Eu acho, como espírita, que o espiritismo é a via mais objetiva, né, mais clara de revelação desse caminho. Mas ele não é o único. Então, a gente tem esse cuidado. Eu tenho, desde 2003, que eu viajo com a doutora Marlene para a Europa, todos os anos, para os Estados Unidos, levando a Associação Médico Espírita para lá. E a gente percebe claramente a necessidade que eles têm lá de unir a ciência com a religião. Então a gente toma esse cuidado. Quando eu vou fazer uma palestra numa universidade, quando eu vou para fora do Brasil falar sobre isso, eu não uso a nomenclatura espírita. Eu falo de espiritismo sem que eles percebam isso. Então eu sempre digo que eu tenho um vocabulário espírita e um vocabulário acadêmico. E às vezes eu tenho a mesma palestra. Por exemplo, reencarnação como lei biológica, eu já dei essa aula em pós-graduação em universidades, grandes até. Só que lá eu não falo reencarnação, eu falo palingenesia, que é um termo científico. Por quê? Parece hipocrisia. Não é. É uma linguagem mais adequada, que não vai gerar anticorpos, entende? Uma reação negativa por um preconceito. E aí, devagarzinho, a gente vai apresentando o conhecimento científico. Então, eu digo assim, que eu não acho que existe uma ciência espírita, existe ciência. E como eu acho que o espiritismo traz a verdade, ele se encaixa na ciência, né? É uma questão de tempo para a gente se desenvolver e contextualizar isso. E uma coisa interessante também, que eu acho importante, é assim, muita gente fala que o espiritismo não precisa da ciência. O espiritismo não, mas as pessoas precisam. Porque se eu continuar com o espiritismo só para as pessoas que têm a fé e que já aceitam o conceito, eu estou restringindo a verdade. Na medida em que a ciência comprova aquilo, eu estou abrindo essa possibilidade para as pessoas. Então, eu acho que o esforço que a gente tem feito de contextualizar os conceitos espíritas para a ciência é para democratizar esse conhecimento. Né? Quer dizer, a pessoa não precisa acreditar porque o pai era espírita ou a mãe era espírita ou porque ela cresceu no espiritismo. Não é uma questão de fé. Já passa a ser uma questão de conhecimento. Então, mesmo que você tenha, a princípio, um preceito diferente, no momento em que a ciência te apresenta aquilo racionalmente, você vai parar para pensar. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho importante. E eu acho que a espiritualidade está preocupada com isso, senão não teria produzido esse conteúdo do André Luiz, né? Bem, esses novos médicos, né, que estão sendo os recém-formados, as nossas universidades de medicina, estão preparando médicos já com não tanto um cabedal de conhecimento, mas com essa inspiração mais espiritualista da coisa? Olha, nós estamos trabalhando por isso, mas a gente percebe claramente que mudou muita coisa. Uma coisa que me anima muito é o departamento acadêmico da AME Brasil. Inclusive, a gente está lançando agora um livro que foi construído pela AME Brasil, pelo departamento acadêmico, que chama Uma Nova Medicina para um Novo Milênio, a Humanização do Ensino Médico. Esse trabalho é um trabalho que foi construído com vários autores, muitos deles não são espíritas. Quem fez o prefácio do livro foi o Dr. Selmo Sileno Porto. Quem é da medicina sabe quem é o Dr. Selmo Sileno Porto. Todo mundo estudou propedêutica pelo livro dele e fez um prefácio belíssimo. Então, quando eu vejo esses jovens estudantes, alguns acadêmicos escreveram capítulos no livro. Eu fico bastante animado, sabe? Porque eu percebo que esse pessoal tem uma outra cabeça, já vem vendo a medicina de uma outra maneira. E esse movimento é um movimento universal. Nos Estados Unidos, 94% das universidades americanas já têm como disciplina optativa a ciência e a espiritualidade. E hoje, na academia, a gente já sabe que espiritualidade é um fator promotor de saúde. Então, isso já é uma forma diferente de ver a coisa,
né? E uma mudança que eu considero rápida. Dos últimos 30 anos, a medicina mudou bastante. E ainda tem muito que mudar. Décio, mais uma vez, obrigado pela sua presença, não só no nosso encontro de Espiritismo, mas aqui conversando com os nossos amigos, nossos telespectadores. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses novos médicos ou recém-formados médicos. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que se a gente escolhe medicina, é porque lá dentro, em algum lugar, a gente tem a vocação para ser útil. O meu grande anseio, a minha grande vontade é que os médicos percebessem que eles não são preparados para curar, eles são preparados para auxiliar. A cura é atributo do enfermo, não do médico, né? Então, se você tiver essa visão, você vai ser um médico muito melhor, você vai sofrer muito menos e você vai ganhar em muita eficiência. A gente está aqui para amparar e para auxiliar os nossos pacientes a encontrar a cura. E não somos nós os artífices da cura. Prossiga para a rota indicada. O sinal de satélite foi perdido. Vire à esquerda. Vire à direita. Faça o retorno assim que possível e depois vire à direita. Vire à esquerda. O sinal de satélite foi perdido. Vire à direita, vire à direita, vire à direita, vire à direita. Prossiga para a rota indicada. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita a 200 metros. Prossiga para a rota indicada. O sinal de satélite foi perdido. Ai, meu Deus, onde é que esse GPS tá indo? Se fosse você, não entrava por aí, não. Tenho que ir, não conheço nada aqui, tô super atrasada. Quem avisa, amigo é. Eu vou. Afinal, eu tenho GPS pra quê, né? Vire à direita. Faça o retorno assim que possível e depois vire à direita. E me disseram que você dava sorte. Vire à esquerda. A los 200 metros, siga por la izquierda. Gire a la izquierda. O sinal de satélite foi perdido. Vire à esquerda a 100 metros e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Se eu virar à esquerda mais uma vez, eu vou vomitar. Eu vomitei na 8ª vez que essa coisa mandou eu virar à esquerda. Virar à esquerda, virar à esquerda. Você não tá ajudando. Uma alma viva. Melhor não falar com ele não. Olha o jeitão dele. Quer saber? Vai ser essa criatura que vai salvar a lavoura. E não esse brinquedinho caro. Moço, por favor. Elizabeth, deixa eu tirar mais perto. Aí, gato, farinha? Farinha? Não, moço, eu não quero comer nada não. Eu queria saber como é que eu faço. Farinha, gata, farinha, hein? Raspa do osso da canela do diabo, entendeu? Farofa do demônio, branquinha do mal. Mas é cabeçuda mesmo, sai daqui rápido, vai embora! Farinha, não, moço, não, obrigada, pelo amor de Deus. Parabéns, nunca vi tanta esperteza, né?
sou muito burra mesmo. Ingênua. Tonta. Teimosa. Cabeçuda. Eu não ia falar nada, mas já que você tocou no assunto, né? Ah, Elizabeth. Vire à direita a 800 metros. E olha que eu não paguei barato nessa merda, não. Sabe o que significa GPS? Grito por socorro. Olha, se você continuar ouvindo o que essa coisa diz aí, eu não vou poder te ajudar. Caramba, parece que faz de propósito. Misericórdia. Tinha que ficar maluco justo nesse fim de mundo. Isso é que dá querer ajudar a amiga. Ajudar. Não, você jura pra mim que aquilo que você fez foi ajuda? Eu não devia nem ter saído de casa. Concordo. Pelo menos eu não tava sozinha. Aqui nessa terra de ninguém. Como assim sozinha? Por que você sempre diz que tá sozinha? Eu aqui não conto, não? Hein? Hein? Ai. E mais essa agora? Para. Uma vez só me ouve. Olha, eu sei que parece loucura, mas até agora você foi aí por essa coisa aí, pela tua cabeça dura. Veja só onde é que nós viemos parar. Eu sei que dá medo. Respira fundo. Confia em mim, mulher. Agora vai. Eu devo ter endoidado de vez. Em frente. Intuição feminina, isso sim! Intuição feminina. Ok, amigos do Visão Espírita, um forte abraço. Nós retornamos aqui no Centro Espírita Paulo Ortiz, em Jacareí, dentro do 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Ao nosso lado, Áureo Corrá, que também participou conosco, um dos mestres, né, da música New Age, das músicas espiritualistas, e nos está dando aí o privilégio de poder contar com ele aqui em Jacareí. Áureo, forte abraço a você, muito obrigado pela sua presença no nosso Encontro de Espiritismo. Eu que estou contente de estar aqui com você, participando desse encontro muito importante, porque trata de espiritualidade e no mundo de hoje nós estamos realmente precisando muito da orientação espiritual e essa é uma casa que com certeza traz isso com muita segurança, com muita certeza, orientando as pessoas. Nós temos aqui em Jacareí um projeto Arte Além da Vida. E nós sabemos que a arte está realmente bem forte, marcando a presença da espiritualidade, do espiritualismo, né? A arte como a música como arte. O que você pode dizer para a gente que pode influenciar até na nossa elevação moral, no nosso progresso moral? Você sabe, conhece aquela frase que diz que nós somos o que comemos? Então eu vou te dizer uma coisa com muito mais certeza. Nós somos muito mais o que ouvimos, porque aquilo que nós ouvimos nos influencia mais do que nós imaginamos. A música, o som, rapidamente explicando, o que são as moléculas sonoras que vêm pelo ar até os nossos ouvidos. Elas entram no nosso ouvido, passam por um processo de compressão sonora e se instalam no tálamo, e o tálamo distribui esta pressão sonora para todo o cérebro. Ou seja, todo o cérebro recebe aquela influência diretamente da música. Então, dependendo da música que nós escutamos, nós somos influenciados por ela. Na antiga China, uma pessoa que era condenada à morte, o sistema que eles usavam era o seguinte: eles amarravam o sujeito e punham um pingo d'água caindo em cima de um sino. Pim!
pim, pim. O cara falava, eu não vou morrer, né? Depois de uma semana, o cara estava louco e morria louco com aquilo. Era uma forma, porque aquele pim em cima do sino causava no cérebro dele uma alteração importante. Então é muito importante que nós escutemos música de qualidade, música boa, música clássica, música erudita. Não tem, mas que música eu tenho que ouvir, Áureo? Qualquer música que seja erudita, qualquer música que seja bem estruturada, ela só vai contribuir para que nós possamos melhorar. Agora, obviamente, quando se fala numa cantata de Bach, aquilo nos eleva profundamente espiritualmente, porque ela influencia o seu cérebro, ela te remete a Deus, ela te remete a algo superior, ela remete você ao interior, a você se interiorizar e ali dentro você se trabalhar. Por quê? A música, ela tem essa capacidade, a música, principalmente a música sacra, erudita, ou a música para meditação, ou os próprios mantras indianos. Por que na Índia quase não se tem orações pronunciadas? Todo o sistema da Índia, qual que é? São os mantras. Om Namah Shivaya, cantado, porque o canto faz com que a pessoa se interiorize. Então, a relação que existe entre a música e a espiritualidade é muito próxima, se não for para dizer que é totalmente a única. Emmanuel, num dos livros do Chico, de mensagens, agora não me lembro qual deles, diz que toda arte é importante, mas a mais elevada é a música, porque ela remete ao espiritual. Bem, Divaldo Pereira Franco tem uma passagem que ele nos conta que ele estava lá na Bahia, né? Psicografando Bezerra de Menezes e tocando o Requiem de Mozart. De repente entraram dois espíritos de luz que conversaram com ele, fizeram contato. Aí ele brincou assim: eu estava ouvindo o Requiem de Mozart e esse espírito de luz. Já pensou se eu tivesse ouvido um outro tipo de música? Não vamos qualificar a música aqui, mas um outro tipo de... Eu nem vou dizer música, mas um outro tipo de barulho, né? Ele fala, que espírito estaria vindo cá? E tem realmente um trabalho de que os animais ficam mais serenos, mais calmos ouvindo uma boa música, que as plantas também têm uma reação, que a própria água tem uma reação positiva ou negativa dependendo da música. Sim, no Japão foi feita uma experiência muito interessante. Você sabe que o japonês ele qualifica o pepino pelo paladar adocicado. Quanto mais adocicado for o pepino, de melhor qualidade ele é. E tinha lá um produtor que ganhava todos os anos os prêmios. E o pessoal fala, mas como é que o teu pepino consegue ficar tão doce, né? Como é que você consegue? Ele não falava. Quando ele estava prestes a desencarnar, ele falou, olha, o segredo é o seguinte: eu ponho a música de Vivaldi para os pepinos crescerem, e eles deixam os pepinos mais adocicados. O mais interessante também é que um outro fabricante de saquê tinha o melhor saquê do mundo. Ele punha música clássica na fermentação do arroz para produzir depois o saquê. Ele tinha o melhor saquê do mundo também. E sabemos hoje que para plantações de tomate, a música no ambiente onde estão sendo cultivados aqueles tomates, o tomate fica muito maior, as vacas, o gado engorda mais, ele tem uma saúde melhor ouvindo música, e isso principalmente no ser humano tem uma repercussão impressionante. Hoje nos Estados Unidos, nos hospitais, já durante o período em que a pessoa fica internada, ela ouve música. Recentes pesquisas realizadas na Universidade do Rio de Janeiro foram colocadas células cancerígenas em exposição à 9ª Sinfonia de Beethoven. Durante 30 minutos, não foi 3 dias, foram 30 minutos. Durante 30 minutos aquelas células foram expostas à 9ª Sinfonia de Beethoven, aquela famosa... Quando foram ver, estavam todas as células mortas. Que bom. Ou seja, a influência é muito forte. Bem, o escritor mostra o livro, o pintor mostra o quadro e o artista musical mostra um pouco da música pra gente. Vamos ver um trechinho de uma música que eu fiz para um seminário muitos anos atrás, e a pessoa me pediu, o Luiz Antônio Gasparetto, ele me pediu que ele queria uma Ave Maria. E eu falei para ele que a Ave Maria é um estilo de música.
E ele me pediu, então me compõe alguma coisa nesse estilo, né? E eu fiz para ele uma peça chamada Oceânicos. Vamos ver um pedacinho dela, então? Maravilhoso. Estamos nós mais elevados, com certeza. Obrigado, Áureo, mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua presença aqui em Jacareí. Um forte abraço. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Muito legal estar aqui com vocês, aqui na casa. Adorei vir aqui conhecer todos vocês. Parabéns por esse trabalho que vocês fazem também. E o agradecimento a você que está nos prestigiando com a sua audiência. Um forte abraço a todos e nós continuamos por aqui. Logo nós teremos mais informações, mais entrevistas dentro desse 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Forte abraço, amigos do Visão Espírita. Nós estamos aqui em Jacareí, no Centro Espírita Paula Ortiz, no 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. E ao nosso lado, para nossa alegria, nosso prazer, nossa satisfação, Nazareno Feitosa. Ele é natural de Fortaleza, mas mora já há algum tempo em Brasília. Formação acadêmica em Direito, Administração de Empresas e tem realmente um vasto currículo, tanto acadêmico como no movimento espírita. Nazareno, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, dentro do encontro e dando essa colher de chá para os telespectadores do Visão Espírita. Olá, Carlos. Na verdade, a nossa alegria. Um grande abraço a todos os amigos do Visão Espírita. Queremos dizer da satisfação de poder estar pela primeira vez em Jacareí, poder estar ao lado de amigos tão dedicados, de ideal, e participando, não é, desse evento já importante, já na sua 13ª edição, e que conta com expositores tão amigos, tão dedicados, de ideal espírita. Então, a nossa satisfação de poder estar aqui com vocês. Um grande abraço a toda a equipe do Visão Espírita e a todos os nossos telespectadores. Nazareno, nós sabemos que você trabalha também, que você colabora no movimento Brasil Sem Aborto. E hoje fala-se muito do aborto do anencefalo. Como é que você vê essa situação? Como é que a visão, como é que o espiritismo, né? Qual é a visão espírita exatamente disso? Nós compreendemos a visão da maioria das pessoas, mas quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente vai perceber que aquelas reencarnações que têm ali um propósito de, muitas vezes, de reparar o nosso corpo espiritual, corpo celestial ou corpo incorruptível, como chamava Paulo de Tarso, nas suas epístolas aos Coríntios, e que Allan Kardec chamou de perispírito, nós sabemos como uma reencarnação é uma bênção para todos nós. Quantos espíritos sofrendo no mundo espiritual, não é? A gente lê na série, não é, publicada pela Federação Espírita Brasileira, do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, chamada série A Vida no Mundo Espiritual, como há sofrimento no mundo espiritual. Espíritos em situações muito delicadas e que quantos de nós precisamos do véu do esquecimento, da bênção do esquecimento do passado, de nos libertar daqueles arrependimentos mórbidos, aquelas culpas paralisantes, não é? Todas as nossas questões, não é, mal resolvidas, e através de uma nova vida, de uma nova encarnação, nós temos essa bênção. Então, quando o bebê passa pelo processo da microcefalia ou merencefalia, porque
anencefalia não é um termo adequado, porque a rigor o encéfalo não está completamente ausente, porque essas crianças, elas respiram, não é? Elas têm os batimentos cardíacos, então aquela parte do chamado cérebro réptil, ela está intacta, e várias partes, a microcefalia ou anencefalia, ela tem vários níveis, não é? Então tem crianças com mais capacidades, outras menores, mas elas vão, através daquela reencarnação, naquele processo de reparação do corpo espiritual através de um novo corpo físico, vai ser muito útil para aquelas crianças. Então, aqueles pais, aquelas mães que puderem acolher esses irmãos, que normalmente são pessoas ligadas a nós, são nossos familiares, são nossos entes queridos, são pessoas que talvez nós devamos muito diante das leis de Deus em outras existências e que ali estão tendo a oportunidade da reencarnação. Quantas que foram vítimas do suicídio, de outros problemas, que lesaram o seu corpo físico, sobretudo na região do cérebro, e que reencarnam então com aquela sequela, como nós nos recordamos de Jesus. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem a mão, do que ter o teu corpo e teu espírito condenados. Então, a visão do mesmo modo, etc. Então, quantos de nós utilizamos mal do nosso corpo físico, lesando e muitas vezes na reencarnação vemos com aquela limitação passageira, rápida. A vida normalmente é breve, mas é muito importante para aquele espírito passar por aquele processo, para a sua recuperação e a sua felicidade. Que Deus abençoe as mães e os pais que acolhem essas crianças. As mães se perguntam, por que comigo? Porque você tem toda a condição, você é uma pessoa especial que pode abrigar esse ser que passa por limitações, não é isso? Chico Xavier vai dizer que as mães e os pais das crianças especiais, Deus só que confia essas crianças a mães que têm a capacidade de amar ao infinito. Então, quando você conhece qualquer mãe, qualquer pai, inclusive até o jogador Romário, né, um jogador conhecido, ele vai dizer que a maior alegria da sua vida é a sua filhinha que veio com síndrome de Down. E ele vai mostrar como ama aquele ser, aquele ente querido, que para nós, às vezes de fora, a gente não, porque não tem a aparência bela, não é? Mas quem será que realmente é o monstro? São as crianças que vêm com a anencefalia, com a deformação? Ou monstros somos nós? Quando no exército nazista, aqueles homens louros, de olhos claros, altos, belos, e cometemos as maiores atrocidades. Então, as mães e os pais que têm a missão divina de receber essas crianças, não sabem a importância desse trabalho e como lhes será grato. E como elas identificam aquele espírito, tanto que nutrem tanta afeição, tanto carinho, tanto amor para aquelas crianças, que a gente até nem compreende muito bem. Então é um compromisso, é uma missão divina e é também uma responsabilidade nossa, porque quantos de nós não demos motivo para que aquele espírito chegasse naquela condição? Nós nos recordamos que Divaldo Pereira Franco nos conta uma história que visitou certa vez uma mãe com um filhinho deformado, e a criança realmente não era bonita. E ela vai dizer, Divaldo, veja, ele não é lindo? É o meu tesouro, a minha joia, a minha razão de viver. E quando ele se esforçava para ver beleza naquele ser, Joana de Ângeles, sua mentora, aparece Divaldo e vai dizer, Divaldo, este filho já foi filho dessa senhora. Mas como ele houvera se apaixonado por uma jovem pobre, uma plebeia, e ela era da alta corte, da riqueza, da nobreza, ela não concordou com aquele casamento. E ele, desesperado de amor, se atira debaixo de uma carruagem, provocando o seu suicídio. E retorna hoje. Ela na condição de lhe amparar, porque sabe que foi a causadora da infelicidade dele no passado. Então, tanto são entes queridos, tanto é uma missão belíssima, né? Às vezes não há uma ligação exata conosco, mas é sempre uma grande oportunidade de exercitarmos o amor, a caridade no seu sentido mais amplo, e levando a vida, a esperança a muitos outros corações. De energização da água. Olá, minha gente. Nós chegamos ao fim de mais um programa Visão Espírita. E é claro que para nós a sua participação, nos vendo, nos ouvindo, é de muita importância. Mas vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, o nosso encontro final. E para isso, é claro, sabemos que você já colocou
o seu copo de água ao lado, para que ele possa ser energizado e você possa depois usufruir desses benefícios quando tomar a sua água. Gente, o momento é de reflexão. Nós precisamos estarmos sempre ligados à necessidade da nossa participação em todo o contexto espiritual do planeta. Sim, do planeta, eu digo. Embora nós estejamos aqui reunidos, embora vocês estejam nos vendo, nos ouvindo, é importante que essa união de corações se faça para que nós possamos criar uma força maior. Então é o momento, sim, que pedimos aos irmãos espirituais que possam colocar nesta água todos os elementos necessários que irão nos fazer bem, irão nos favorecer. Mas que nós não percamos a oportunidade do momento para pensar em tantos e tantos que estão ausentes desse nosso convívio, mas necessitam tanto quanto nós necessitamos. É quando pensamos em tantas crianças que estão abandonadas, é quando pensamos em tantas pessoas idosas que estão desamparadas, é quando pensamos em tanta gente que ainda passa fome nesse mundo. É quando nós pensamos, sim, da necessidade de que, através do nosso pensamento, nós possamos levar a cada um desses que necessitam, mais do que nós, o conforto espiritual que eles precisam para se manter, para estar cada vez mais identificados com a sua própria situação e a busca da melhora dessa situação. Que nós possamos ajudá-los, sim, expandindo o amor de nosso coração, que possa envolvê-los e possa, de certa forma, fazer com que se sintam parte desta humanidade da qual todos somos parte, mas que essa participação se faça no sentimento de que somos verdadeiros irmãos, tanto aqui como lá, ou seja, lá onde for, que o nosso pensamento agora possa se unir e juntos possamos dizer: obrigado, Deus, obrigado de todo o nosso coração. Que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender.